Hoje eu vou compartilhar um passo a passo para te ajudar a gabaritar a sua redação para o concurso do Banco do Brasil. Se você está chegando agora aqui no meu canal, eu sou a professora Camila Cobos, professora e avaliadora de provas discursivas, e hoje eu vou te mostrar um roteiro para te ajudar na sua preparação para a redação organizada pela SENS-Gran-Rio, que é a redação que vai te dar a aprovação no seu concurso para o Banco do Brasil. Então vamos lá. O primeiro passo é: conheça a banca organizadora. Para você conhecer a banca organizadora, você precisa buscar provas anteriores para ver o estilo da banca, como que ela apresenta o tema, como que ela faz recorrência aos textos motivadores e, principalmente, observar os critérios de correção da banca, aqueles critérios que estão dispostos no edital. Dessa forma, você vai desmistificar muitos conceitos, muitas informações que são apresentadas de forma errônea e que atrapalham a preparação dos candidatos. As pessoas costumam dizer: se você escreve uma palavra de forma esdrúxula ali, logo no primeiro parágrafo, isso vai causar uma má impressão diante da sua prova. O examinador vai ter um desânimo na hora de corrigir sua prova. Nada disso. O examinador, ele vai pontuar esse desvio no que refere à norma culta da língua portuguesa. Mas não é só a norma culta da língua portuguesa que está em jogo ali na hora da produção da sua redação. São todos aqueles critérios. Então, você conhecer esses critérios e treinar a sua redação com base nesses critérios pode ser o diferencial para a sua aprovação. Então, esse é o primeiro passo. Passo 2. O texto cobrado pela SENS-Gran-Rio é um texto dissertativo argumentativo. Aquela famosa ideia que nós temos de dissertação com início, meio e fim, é essa dissertação? Sim. No entanto, você precisa observar a palavra dissertação e argumentação. Você precisa escrever um texto com posicionamento. O seu texto precisa ter uma tese. O que é tese? Tese é o seu posicionamento diante do tema apresentado pela banca. Então, o seu texto vai precisar, texto dissertativo, né? Ele vai argumentativo, ele precisa ter a tese, esse posicionamento. Ao longo dos parágrafos de desenvolvimento, você precisa apresentar a sua fundamentação argumentativa e depois você precisa fazer a conclusão. Nessa conclusão, você precisa propor uma intervenção, uma solução para o tópico, o tema apresentado pela banca e principalmente para o seu posicionamento, para a sua tese escrita, formulada ali logo na introdução. Então essa é a estrutura da dissertação cobrada pela SENS-Gran-Rio. É um texto argumentativo com tese, posicionamento, fundamentação argumentativa e na sua conclusão a sua solução, a sua intervenção. Terceira dica: construa um esqueleto para a sua redação. Aqui eu vou te mostrar um esqueleto rápido, prático e preciso para você começar a treinar agora para o concurso do Banco do Brasil. Então a sua introdução, o que ela precisa ter? Ela precisa ter contextualização do tema e ela precisa ter tese / posicionamento. Como que eu faço isso, professora Camila? Você pode reescrever o tema, você já está contextualizando, você vai apresentar para o examinador que você entendeu aquilo que ele quer, o assunto que ele quer. Então você não pode sair da introdução sem contextualizar o assunto e sem se posicionar diante do assunto, apresentando a sua tese. Para fechar a introdução, você já pode mencionar quais os argumentos que você vai construir ao longo dos parágrafos, né, do D1 e do D2. O que é isso, D1 e D2? É o parágrafo de desenvolvimento 1 e o parágrafo de desenvolvimento 2. Dessa forma, eu sugiro aí, né, eu já te contei, eu sugiro 4 parágrafos. O parágrafo da introdução, que você vai apresentar tese, posicionamento e a contextualização do tema. E para fechar esse parágrafo, você já menciona qual caminho que você vai seguir nos parágrafos seguintes, né? Nos parágrafos argumentativos. No primeiro parágrafo argumentativo, no D1, digamos assim,
Qual é a estrutura desse parágrafo argumentativo? Na verdade, você pode seguir a mesma estrutura, só que você tem que mudar os argumentos. Você vai escolher um argumento para o D1 e um argumento para o D2. Argumento sustentado, porque você tem que convencer o examinador que você domina o tema. Então, a estrutura é: apresenta o argumento. Isso corresponde ao tópico frasal. Na sequência, você vai sustentar esse argumento a partir de estratégias. Passar em concurso público requer conhecer estratégias. E na dissertação argumentativa, quais são essas estratégias? São as estratégias argumentativas. Você pode fazer por citação, que é uma forma de um argumento, né, que você chama, você convoca uma autoridade no assunto. Você pode usar uma lei, você pode citar algum teórico, um economista, um estudioso ali relacionado ao tema, fazer uma citação que você vai dizer: olha, eu não penso sozinho, eu não penso sozinha, tem algumas pessoas aqui, a legislação, a doutrina pensa junto comigo. Então você pode usar citações, exemplos, dados estatísticos. Isso é muito importante. Esses recursos, eles são muito importantes, eles são basilares para você sustentar o seu argumento. Então, após você apresentar o argumento, você precisa sustentá-lo. E você vai fazer isso por meio dessas estratégias argumentativas. E para fechar esse parágrafo de desenvolvimento, você vai construir uma breve conclusão, um breve fechamento ali dentro daquele parágrafo. Essa mesma estrutura do desenvolvimento 1, você vai utilizar para o desenvolvimento 2. Então, apresentação do argumento, sustentação do argumento e fechamento dentro daquela proposta argumentativa. Essa é a base da construção dos parágrafos argumentativos. E depois você precisa redigir a sua conclusão. Na sua conclusão, você tem que fechar mostrando para a banca que você tem domínio, que você é capaz de pensar sobre aquele tema, um problema que foi apresentado pela banca, e resolvê-lo, e apresentar uma intervenção, uma solução. Eu costumo direcionar para os meus alunos 4 questionamentos que ajudam bastante na hora de formular essa intervenção. Então, para a intervenção, eu costumo recomendar 4 perguntinhas. O que? Quem? Como e por quê? A partir dessas 4 perguntas, desses 4 questionamentos, você consegue criar o seu roteiro para construir a sua intervenção. Então essa é a estrutura, é a defesa do esqueleto da redação. O próximo passo diz respeito ao uso dos conectivos. Saber utilizar os conectivos é um critério previsto no edital da sua banca. Como que eu faço isso? Primeiro você precisa entender que são os conectivos, os articuladores que vão construir a tessitura do seu texto. Um texto sem conectivos é um texto em tópicos, é um texto estanque, ele não tem essa conexão. Então, quando você faz uso desses conectivos, tanto no que refere à construção dentro do parágrafo, os períodos ali organizados dentro do parágrafo, e também parágrafo com parágrafo, unindo o primeiro parágrafo da introdução com o parágrafo do desenvolvimento, por exemplo, isso vai ajudar a sua progressão textual. Por exemplo, você pode, ao apresentar um argumento, você pode usar expressões nesse sentido, é oportuno mencionar, vale destacar, vale ressaltar. São articuladores que mostram que você vai trazer ali, para o seu texto um argumento. Ou na hora da conclusão, então, portanto, por fim. Assim, são expressões que mostram para o examinador que você vai concluir. Na hora da construção da sua intervenção, você pode também utilizar expressões como é pertinente falar ou é pertinente resolver. Aí você vai utilizar o verbo de acordo com aquilo que foi solicitado, o que você vai produzir como solução, como intervenção. O próximo passo diz respeito ao domínio temático. Tenha repertório socioprodutivo. Como que eu vou buscar esse repertório socioprodutivo, esse conteúdo para produzir um bom texto, melhorar a minha redação? Então, eu vou já te dar uma estratégia aqui, vou te dizer uma estratégia que você pode
utilizar tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva. Lá no edital está disposto o conteúdo de vendas e negociação. A gente consegue observar que a banca, né, ou o próprio Banco do Brasil já espera que esse candidato, que esse servidor, esse possível servidor, domine essa questão referente a vendas e negociações. Provavelmente você vai ter que vender e negociar. Então, quando você estuda sobre isso para a sua prova objetiva, você também vai adquirindo conteúdo para a sua prova discursiva. Faça fichamentos de temas possíveis. E dentro dessa questão de vendas e negociações, nós já temos aí alguns indícios que a banca pode utilizar. Aqui eu vou fazer também uma outra observação, que é trazer a questão da tecnologia ligada aí aos serviços bancários. E vou deixar aqui, né, na tela, 3 possíveis temas para você estudar, para você se preparar, que diz respeito ao Open Bank, que já está aí previsto também, Lei Geral de Proteção de Dados e ainda o Real Digital. Então são 3 apostas que eu vou deixar aqui para você criar conteúdo, criar repertório socioprodutivo, se preparar para a hora da sua redação. Como que eu me preparo? Faça fichamentos, escreva redações, né? Não tem como fugir dessa habilidade. E aqui eu já entro no próximo passo, que diz respeito ao treino. Não tem nota máxima sem treino. Você precisa treinar a redação. Os candidatos, os alunos que são aprovados com louvor aí na prova discursiva, eles treinaram muito a estrutura da redação. Fazer redação será o seu diferencial para a sua aprovação. Então, se você quer conhecer um pouco também do meu trabalho de correções de provas discursivas, tem aí, né, abaixo do vídeo, o meu Instagram, você pode me chamar, conhecer os meus pacotes de correção. Mas se você não quer conhecer os meus pacotes de correção, você pode contratar também alguém para te ajudar nesse trabalho. Mas lembre-se, nota máxima apenas com muito treino. Existe técnica para essa prova discursiva. E o próximo passo para fechar aí nosso vídeo da nossa aula de hoje diz respeito à revisão do seu texto. É preciso revisar o seu texto. Por quê? Porque também está previsto no edital o bom domínio da norma culta da língua portuguesa, o domínio da norma padrão. Então, quando você estuda lá para português, que você estuda as regras de acentuação, ortografia, concordância, regência, todas essas regras você tem que levar em consideração na hora da sua produção. Então, seja o seu primeiro avaliador. Quando você terminar o seu texto, faça a revisão. Quando você terminar o seu texto, faça a revisão da sua redação. Então, esses são os passos que eu aponto aqui, né, que eu apontei aqui ao longo desse vídeo para te ajudar na preparação da sua redação para o concurso do Banco do Brasil. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, deixa aqui os comentários. Se você quer um modelo de redação nota máxima para o concurso do Banco do Brasil, me conte aqui nos comentários que eu também posso trazer um vídeo sobre a redação nota máxima para o Banco do Brasil. E muito obrigada e até mais!